sido um pouco mais formal, talvez, né? Sim. Mas o lance essa ideia da Terra plana, até quando o Sergião estava aqui junto com o Rodrigo, eu levantei essa. E eu queria ouvir o que você tem para falar. Esse lance da Terra plana, a gente consegue, de maneira até fácil, inclusive observar que a Terra não é plana, né? Assim, existem... Pô, agora a gente tá mandando gente para fazer turismo espacial. Isso aí não é argumento para eles. Não, isso daí é a lente olho de peixe. Isso aí é a lente, é porque a janela vai Mas é porque eles nunca foram. Se eles fossem, eles iam ver que assim, dá pra observar, tá ligado? Igor, você confia muito nas pessoas, você tem muito boa vontade com as pessoas. Tudo bem, mas aí é os caras que estão... Eles que estão de má vontade. Não, mas eu entendi o que você tá falando. Né? Tem uma prova observacional. Você consegue observar. Que é diferente, na minha opinião, do design inteligente. Que a gente não consegue observar de verdade como começou a porra toda, né? Mas o importante é como começou a porra toda? Essa é que é a grande questão. Tudo bem, mas assim, por mais que não seja... Tá, eu entendi o que você quis dizer. Os caras... Assim, não é tão... Vamos lá, ó. Eu sei, ninguém estava lá pra ver. É o velho argumento do ninguém estava lá para ver. Eu sempre uso um exemplo que é um pouco mais palpável. Tá. Porque o que acontece? Quando você está estudando ciências históricas, não interessa qual história. Pode ser a pessoa que vai estudar Roma Antiga, a pessoa que vai abrir os arquivos da ditadura, ou a pessoa que está estudando um fóssil de trilobita de 350 milhões de anos. Entendeu? Você não tem... o método é o mesmo. É basicamente o mesmo. Você não tem como voltar no tempo, então você vai usar as evidências que você tem para ver o que é. E tem uma parte de uma ciência que funciona do mesmo jeito que a ciência histórica, apesar de que, eventualmente, o pessoal não chama de ciência histórica, como é que funciona, que é a ciência forense. A galera esquece. Entendeu? Se você for falar que você só pode afirmar as coisas porque ninguém estava lá para ver, só pode prender assassino em flagrante. Entendeu? Então eu chego e falo assim, a lógica do ninguém tava lá pra ver, né, o casal Nardoni tava na rua. Não, tudo bem. Não tava preso. Tudo bem. Como é que você sabe que a menina Isabela foi morta pelo casal Nardoni? Ninguém tava lá pra ver, não tem filmagem, ninguém viu, não sei o quê. Como é que você sabe? Entendeu? Você pode falar qualquer coisa. Pra quem diz que a Terra é plana, a menina Isabela pode ter pego a tesoura, cortado a rede e pulado ela mesma. Ninguém tava lá pra ver. Ninguém. Quer dizer, tinha duas pessoas lá pra ver, que foram os supostos assassinos, no caso desse exemplo que eu tô dando, e mais ninguém. Quem tava investigando, os detetives, os investigadores, o pessoal, ninguém tava lá pra ver. A galera usou evidências, o quê? Evidências indiretas e evidências diretas, sem você ter como rebobinar a fita e ir lá pra poder fazer, entendeu? Não tinha como. E é interessante, porque a lógica de funcionamento é literalmente a mesma. E você não diz que... Quer dizer, tem um doido que fala, né? Um cara lá aí que acho que é um advogado, um escritor que fala que não foi... Que não foi. Tem a terceira pessoa que foi lá que matou a menina, mas enfim. Mas sempre vai ter o terraplanista, né? Mas enfim, agora... Olha ele ridicularizando os terraplanistas. Eu tô brincando, Pirula. Eles chamam a gente de Globe, cara. A gente tá ridicularizando. O Globão Foguete. Globão Foguete. O Super Xandão vai usar essa aí. Pode usar, Super Xandão usa aí. Globão Foguete. Globão Foguete, E aí o que acontece? Quando você vai olhar, a lógica é literalmente a mesma. É literalmente a mesma. E... Então, como que você faz? Você tem que ver quais são... como que está o corte da rede, que ferramenta será que foi usada para cortar, qual posição que o corpo da menina caiu, então como que será que ela foi arremessada, que a câmera de segurança lá embaixo, se alguém passou ou não, ver os horários, não deu para ver que ninguém entrou, deu para ver não sei o quê. Aí vamos lá olhar para... Sabe, tipo, você tem essas ferramentas, você tem essas ferramentas para fazer... que você consegue chegar a uma conclusão, muitas vezes, de 99,99% de certeza, né? Mesmo sem você rebobinar a fita. Entendeu? Então, por exemplo, ninguém estava lá... Você acaba rebobinando, né? De alguma maneira você rebobina. Né? Você acaba rebobinando. Ninguém estava lá para ver, entendeu? Sei lá... hoje, a gente pode dizer que ninguém estava lá para ver a proclamação da República.
né? Acho que não tem mais nenhuma pessoa viva Não, eu acho que é do século XIX, acho que não tem mais ninguém vivo hoje, né? Ninguém estava lá para ver Proclamação da República. Você pode chegar e falar assim, não teve Proclamação da República. O Brasil sempre foi república. Eu vou falar uma merda dessa. Aí você chega e fala, tá, mas como? Mas aí você tem como provar que o Brasil sempre foi uma república. Por quê? Porque você tem documentos, você tem coisa, não sei o quê. Mas pode vir um doido e falar assim, não, o Brasil sempre foi república. Esse negócio do Brasil Império foi ilusão coletiva. Inventaram. Isso daí Getúlio Vargas inventou que o Brasil já foi império para não sei o que, não sei o que lá. Não, mas você tem a foto do Dom João VI lá, mas não, mas isso aqui... Os caras vão saber justificar, entendeu? Mas, pô, pera lá, entendeu? Você tem como evidenciar que teve a proclamação da República. Você tem os documentos, você tem não sei o quê, tem não sei o quê, sabe? Você tem todas essas coisas. Quanto mais para trás você vai indo, você pode até, para algumas coisas, ter menos dados. Ou ficar mais difícil, né? Ficar mais difícil, isso, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, não é uma coisa que você consiga dizer que não aconteceu. Você consegue demonstrar que aconteceu. Por exemplo, é menos difícil fazer uma pesquisa histórica, né? Agora falando de pesquisa histórica humana mesmo, é menos difícil fazer quando você está falando de sociedades que têm escrita. Porque as sociedades que têm escrita geralmente deixam coisa escrita e você consegue fazer uma... Também não quer dizer que é fácil, porque que nem eu tinha falado lá no Vilela, lá, você tem, por exemplo, sei lá, línguas escritas que nem a etrusca, que ninguém sabe traduzir. Ainda não tem tradução, ninguém sabe, não acharam uma pedra de Roseta lá que tem o mesmo texto escrito em 2 línguas para poder, né? poder fazer. Então, você tem uma civilização que tinha escrita, e aquela escrita e nada dá no mesmo, né, por enquanto. Então, mas você tem várias civilizações que não tinham escrita e que ainda assim a gente faz pesquisa histórica e a gente descobre coisa pra caramba deles. Né? Os vikings, a princípio, não escreviam nada. Eles tinham aquelas runazinhas lá deles, lá que eles usavam para marcar coisa, né? Os celtas também, né? Não tinham escrita. A escrita dele não é que não tinha escrita nenhuma, mas era tipo para mostrar, sei lá, vira direita. Eram umas coisas meio, sabe, só para fazer conta, números, umas coisas assim. Era um troço muito simples, não tinha coisa escrita. E, pô, o que a gente sabe de celta, de viking, de inca... Né? Os incas não tinham escrita, eles tinham um sistema de nozinho que eles amarravam nas coisas lá, que funcionava também para você entender uma linguagem ali, mas tipo, não era uma escrita, não é que nem os maias, por exemplo, que tinham realmente uma escrita. Então, tipo, quando você vê, e não é por isso que a gente não tá estudando essa galera e entendendo coisa pra cacete deles, sem voltar no tempo. E, por exemplo, os celtas, por muito tempo, tudo que se sabia eram os escritos do próprio Júlio César, que quando ele foi lá, ele escreveu porque ele queria saber quem era inimigo de quem era amigo de quem, porque ele estava estudando lá o negócio para poder... E aí é uma visão, era um lado enviesado, né, do Júlio César. Muitos povos indígenas a gente só sabe por causa de relatos de portugueses e outros gringos que vieram para cá. E é um relato enviesado, né, óbvio, né? Chegou assim, não, eles usam a roupa tal, eles não se vestem, eles fazem isso aqui... mas você consegue ir lá depois e fazer outros achados, às vezes é meio difícil, né? Então, por exemplo, que nem tinha cidades gigantescas aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses. Ratanabá? É isso, Ratanabá, Não, mas teve algumas cidades gigantescas quando os portugueses chegaram aqui. Só que acontece, essas cidades eram feitas de madeira apodrece. Não, mas país tropical, madeira apodrece. Mesmo problema dos celtas. Os celtas, eles construíam em madeira. Então hoje não tem uma casa de celta que sobrou. Não existe. Né? Agora, o pessoal construiu... Não é por isso que eles não existiram, né? Exato, é por isso que não existiram. Agora, o pessoal construiu em pedra, né? Então o castelo medieval você tem. Por quê? Porque é de pedra. A muralha da China você tem, porque é pedra. A pirâmide do Egito você tem. Agora, as casas que eram feitas de madeira, apodreceu. Tirando lá no Ártico, lá, que o negócio preserva por causa do ambiente, o resto apodreceu. Então, e não é por isso que você não diz que o negócio não aconteceu, entendeu? Não é por isso que não diz. Uma coisa que dá para você cutucar cristão é chegar e falar assim, olha, quem disse que Jesus existiu? E quem disse que não estava ninguém lá para ver? Como é que você sabe? Ah, não, porque tem o documento. Os caras fraudaram tudo isso daí. Entendeu? Você consegue justificar uma série de coisas. Né? As pessoas que duvidam do método científico para testar a evolução são aquelas pessoas que vão usar o mesmo método de maneira muito eficiente para provar que Jesus existiu. É o mesmo método. Exatamente. Ou seja, a pessoa é muito boa naquilo
Mas não percebeu que, tipo, olha, tudo isso que você tá fazendo é a mesma coisa que a gente faz para provar que a evolução aconteceu. Tipo, é a mesma coisa. Entendeu? E você não precisa voltar no tempo para ver. E a gente não pode voltar no tempo para ver Jesus. Assim como a gente não volta no tempo para ver o Tiranossauro. Posso te falar mais ainda, tem mais evidência da existência do Tiranossauro do que de Jesus. E eu não tô aqui falando que Jesus não existiu. É verdade, ué. Eu já vi um fóssil de Tiranossauro. Cadê o fóssil de Jesus? Não tem. Mas você tem que sentir Jesus, cara. Não, mas eu tô falando de zoeira. Eu não digo que Jesus não existiu, imagina. Né? Lá no Vilela, inclusive, até rolou uma certa celeuma com o Antônio Miranda, que é um ateu da internet bem conhecido, que ficou puto. Tudo bem, vai, eu fui meio babaca mesmo. Mas eu já me desculpei com o Antônio, falei com ele e tal. Porque... sobre essa questão do Jesus existir ou não, mas eu falei não, tá meio que toda, assim, o consenso acadêmico é que ele existiu por causa dos processos de ciência histórica.